engrandecemos o Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Eu quero, neste momento, junto com a Tua igreja, Senhor, pedir a Ti que fale conosco, Senhor. Que usa, Pai, o Teu servo, Senhor, o Teu filho, Pai, que tem andado em tantos lugares, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor é que tem escolhido e edificado a sua vida, Pai. E que nesta noite, através dele, Pai, o Senhor fale conosco, que nos ensina, Pai. E desperta em nós, Senhor, este amor que há no coração dele por missões, Pai. Que a tua igreja nesta noite seja despertada. Que este amor seja derramado em nossos corações pelo teu Espírito, Senhor. Assim eu te peço e te apresento a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor me falou que eu tenho até meia-noite. Eu quero agradecer. Quero que vocês ainda fiquem em pé. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar conhecendo vocês hoje. E poder aqui também agradecer pessoalmente ao pastor, à pastora, por estar nos apoiando. Nos abraçaram, né? Estamos em missões, já faz alguns anos. Eu vou estar explicando aqui, vou tentar resumir a nossa história aí de vida e também trazer uma palavra da parte de Deus para nós nessa noite. E agradecer a você que tem sustentado parte do corpo de Cristo do outro lado da terra. Amém? Pode se assentar. Bom, como foi dito, me chamo Felipe. Estive na Tanzânia, um país ali no leste da África. Esse país, para você que não... Para se localizar, né? Muitas vezes alguns falam, vocês estavam lá na Tasmânia. Não, não é Tasmânia, é Tanzânia. A Tasmânia é lá na Oceania, lá do outro lado. E eu já estou lá há 9 anos. Minha esposa já estava lá, né, quando eu cheguei, então ela tem 12 anos lá. Encontrei ela lá. Ela é brasileira também. E o Senhor nos uniu. E hoje nós temos a Sara, o David. E tem mais uma no caminho aí, que é a Isabela. Vai estar nascendo agora no final de dezembro. Eu louvo a Deus, né? Estou crescendo e multiplicando. E eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. São muitas histórias, são muitas coisas. Eu fui novo, né? Tinha aí um bom emprego, estava fazendo faculdade, mas eu sempre tive uma chama dentro de mim por missões, até o dia que eu abri mão, né? E falei, agora eu vou. Foi uma decisão. E eu não me arrependo um dia e nem um segundo por ter feito essa decisão. Para vocês que acho que vocês já ouviram falar do pastor Nivaldo, da pastora Neuza, que já estiveram aqui, são meus sogros, né? E eu louvo a Deus também pela irmã Luciana, por ter feito também parte dessa conexão aí, para que nós pudéssemos estar aqui. Hoje nós estamos lá na Itália com o pastor Nivaldo, já faz 4 meses. Foi uma fase de transição. O Senhor nos arrancou da Tanzânia, literalmente, mas eu não vou aqui me estender. E o projeto que se chama Lighthouse, que significa farol. Então, qual que a palavra que o Senhor nos deu? Isaías 42:6, né? Que nós somos luz
para as nações. Nós somos chamados para sermos luz. Então, a nossa proposta de vida é: onde quer que o Senhor nos levar, nós levaremos a luz do Senhor. Onde quer que houver escuridão, a luz do Senhor irá alcançar o perdido. E esse projeto, nós já estamos lá na Tanzânia, e agora nós estamos passando esse período na Itália. Deus nos abençoou com a cidadania italiana, e através dessa cidadania conseguimos aplicar o visto de residente permanente do pastor Nivaldo e da pastora Neuza lá. Então, para que isso aconteça, nós precisamos passar um tempo lá, e é do nosso desejo voltarmos assim então para a África após esse período. E o Senhor sabe de todas as coisas. Estejam orando por nós, para que o Senhor nos direcione em tudo. Amém? Nós temos um cartão, é um cartãozinho bem simples, e aqui você que quer saber mais a respeito do projeto, aqui tem um QR Code, ele vai te levar lá para o Instagram da missão, para você estar acompanhando. Tem um número do WhatsApp, se você quer receber pedidos de oração, informações a respeito da gente, a gente sempre está mandando, né? Nós temos hoje um obreiro lá na Tanzânia, ele é tanzaniano, então o trabalho continua. Nós deixamos um discípulo de Jesus lá, né? Ele é africano, ele é tanzaniano, e hoje ele que está liderando lá o projeto. E aí tem as informações aqui das nossas contas, para que você faça parte também, não somente orando, não somente participando, mas contribuindo também, pois missões é terreno fértil, queridos. É terreno fértil, né? Eu já tenho testemunho de várias pessoas que falaram assim: Felipe, nossa, quando eu comecei a abençoar vocês, parece que não é uma moeda de troca, mas eu creio que missões é um terreno fértil. Eu não estou falando missões, ministério, falando missões no geral, quando você abençoa um missionário, ou uma obra que está acontecendo em algum lugar, independente do valor, porque a gente já tem, biblicamente falando, a gente vê que a oferta da viúva não teve nada a ver com o valor, mas o Senhor, Ele sempre vai olhar a disposição do nosso coração. Hoje tem pessoas que abençoam a nós, desde R$20 até mais, mas a disposição do coração, né? É a disposição de entender que eu faço parte, não por causa do valor, mas por causa do meu amor. Essa é a diferença. Eu vou estar passando alguns vídeos rapidamente, para vocês verem lá o que Deus tem feito na Tanzânia. Aí está na sequência, você pode colocar certinho na sequência. Essa é a Maria, essa é minha esposa Sinara, que por sinal muito linda. Esse é o David, nosso segundo filho, hoje ele está com 2 anos e meio. E a Maria, queridos, ela morou com a gente um tempo. Quando ela era pequena, o avô vendeu a Maria, né? Então tem essa cultura no meio do povo Maasai, ela é Maasai. Então, o avô teve uma dificuldade na área da saúde, ele vendeu tudo que tinha, e quando acabou tudo que ele tinha, ele vendeu os netos. E a Maria, quando ela estava na faixa de 11 anos, mais ou menos, a pessoa que comprou a Maria veio buscar ela, né? Veio buscar não é para casar, é para ir morar junto, né? E o pai dela rapidamente nos contactou, conseguimos, através de irmãos de igrejas, fazer o resgate da Maria. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Maria está na escola. Ela estuda em uma escola muito boa, ela dorme nessa escola, e ela está sendo cuidada e preparada para ser futura ministra do Senhor naquela nação. Pode passar, essa é a Maria. Lembrem de orar pela Maria, amém? Aí são Thomas, o Mago e a Farádia. Esses 3, eles fazem parte de uma tribo que se chama Hadzab. Essa tribo é uma tribo que... Eu vou estar passando... Pode passar mais para frente. Aí eu já...
Obrigado, pastor. Pode passar mais para frente. Essa tribo, eles vivem da caça. Isso aí é um macaco que eles tinham acabado de caçar. Pode passar. E eles se vestem da pele de animais, dos animais. As crianças vão caçar. Então, se você pesquisar lá na internet, depois vai lá no Google e coloca Hadzab. É uma das únicas tribos na Terra que ainda eles mantêm a tradição milenar, o primitivo, né? Então, o que eles fazem? Eles vivem a comida deles são frutas, raízes, mel, caça. Eles não têm acesso a nada dessas coisas que nós temos hoje em dia industrializado, o que é bem saudável para eles, né? Mas eles vivem de forma desumana. E dos nossos maiores desafios no meio desse povo é que, infelizmente, eles recebem muito turista. O turista acaba trazendo certas coisas como cigarro, álcool, maconha. E aí, infelizmente, queridos, você chega lá 9 horas da manhã, da criança até o mais velho, eles estão bêbados. E é muito triste, porque não é uma coisa que eles sabem o que é. É uma coisa que foi apresentada e eles viram que acontece alguma coisa diferente, mas sem instrução nenhuma. Tanto que as crianças também tomam. E nós sabemos que a única forma de salvar esse povo é através do Evangelho de Jesus. É um trabalho árduo, é um trabalho doloroso, porque ao mesmo tempo que você ora, que você ministra Jesus, que você prega, que você está ali, parece que nada funciona, parece que nada, mas a esperança é que não somos nós, é o Senhor. Então nós somos apenas canais, né? Então o Senhor sempre fala assim: você é um semeador, você não é o construtor, quem constrói sou eu. Sua função é lançar a semente. Pode passar. Ali vocês estão vendo ali na cabeça daquele senhor, ali é uma parte do couro do macaco. Então eles fazem isso. Inclusive eu já encomendei o meu para poder dar uma tampada aqui. E ali vocês estão vendo um pedaço de couro, né? Então essas camisetas, essas coisas são doações que nós levamos, outras pessoas levam também, mas o estilo de vestimenta deles é esse. E essas pessoas, queridos, elas não têm acesso a nada do que nós temos aqui. Imagina assim que eles não sabem de nada. Se falar assim, não sabem de nada, eles conhecem um celular. Esse celular pequenininho. WhatsApp, Instagram, o que é isso? Não sabe. E ali atrás está o pastor Thomas, aquele de rosa, que é um pastor que nos apoia e nós também apoiamos ele no trabalho lá. Ele mora nessa região. E o Hadzab, eles não têm igreja no meio deles. Eles não têm a língua escrita, é só oral. Eles não têm uma língua escrita. E quando eles conversam, uma das expressões que eles usam é assim, ó. Eu não sei. Mas o Evangelho está chegando. Queridos, há muito que ser feito ainda. Há muito que ser feito. Há muitos lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E isso não é só uma informação para nível de conhecimento. Isso é uma informação para nossa responsabilidade como igreja. Não é apenas para falar, olha, o missionário disse que tem tribos lá ainda não alcançadas. Não, eu estou trazendo isso para que você possa fazer alguma coisa também. Para que você chegue ao ponto de falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E às vezes eu sei que muitas vezes a maior dificuldade para uma pessoa que tem um chamado missionário é a questão financeira, é falar assim, mas como que eu vou me manter, minha família, da onde que vai vir o meu sustento? O meu sustento vem do Senhor.
E é assim que tudo começa, queridos. O Senhor, Ele não vai bater na sua porta, apresentar uma carteira de trabalho assinada e falar, vai para nações. O Senhor, Ele vai agir conforme a sua fé, conforme o seu primeiro passo, para que após o seu primeiro passo, Ele possa conduzir você adiante. Pode passar. Pode passar. Aí são professores, nós temos um trabalho juntamente com o Wilson, que está aqui à direita, que é o nosso obreiro lá. E são professores de escola dominicais que nós formamos. Então nós vamos nas igrejas mais distantes, lá no mato, onde não tem escola bíblica dominical para as crianças. Fazemos a formação durante 6 meses desses professores e também nós levamos escola bíblica dominical uma vez por mês nos domingos para essas crianças. Pode passar. Aí tá, essa é uma das igrejas, pode passar. E aí quando o professor ele termina, nós incentivamos através de um presente, que é esse kit, que tem ali sulfite, tem vários materiais didáticos para que eles possam dar continuidade com as crianças. Porque, infelizmente, queridos, eu vejo que a igreja hoje ela tem deixado as crianças, e principalmente no ensino da palavra, que é o fundamental. A minha base foi escola bíblica dominical, né? E hoje a gente vê assim, se perdendo isso, infelizmente. E hoje nós temos no coração de continuar isso naqueles lugares mais remotos, onde não tem pessoas ali trabalhando ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Pode passar. Nós também trabalhamos com projeção do filme Jesus, que é o nosso foco principal. Evangelização, levar o nome de Jesus a todos os lugares. Então nós passamos o filme Jesus, as pessoas vêm, elas se convertem, não são todas, mas as que se convertem a gente consegue trazer o consolidamento através da igreja local que já está lá próximo a este lugar. Amém? Pode passar. Aí tá vendo um monte de criança ali no chão, ó, tudo assistindo, como se estivesse na sala de casa, né? Pode passar. Esse é um culto Maasai. Essas mulheres são viúvas. E é uma realidade muito triste dessas mulheres, porque quando elas ficam viúvas, a família do homem, ela toma tudo, e a mulher fica sem nada, ela fica só com as crianças. Então se o cara tinha uma casa, se ele tinha plantação, ela não fica com nada. E essas mulheres, independente de que eu falo assim, que se tem mulher que é sofrida nessa terra, são essas mulheres. Mas elas andam, vão para a igreja, pulam na presença do Senhor, porque sabe que Ele é o único digno de ser adorado. Que dependente da situação que elas estão passando ali, dificuldade, fome, doença, elas sabem que tudo vai passar. Que a esperança e a expectativa delas é no Senhor. Pode passar lá pro... Esse é um culto debaixo da árvore. Vocês estão vendo o ar-condicionado ali no canto? Essa é a igreja de Jesus, queridos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E o mais interessante é que esse culto é 3, 4 horas, e se deixar vai até 5 horas de culto. Eu já participei, mas eu prometo que eu não vou fazer um culto africano aqui. Pode passar. Esse é o Isaia, ele é um Hadzab, ganhamos ele para Jesus e hoje ele está fazendo escola de missões lá. É o nosso futuro, já é o nosso presente pastor que vai trabalhar lá no meio do povo dele, em nome de Jesus. Esse é o Wilson, a esposa dele, o filhinho dele, é o nosso obreiro lá na Tanzânia.
Ore pelo Wilson, para que o Senhor sustente. Ele é novo, é um jovem, mas que tem um coração cheio de desejo de fazer a obra do Senhor. Então, eu tenho ido lá de tempos em tempos para poder estar fazendo um acompanhamento juntamente com ele, mas o Senhor tem abençoado ele tremendamente. E eu sinto no meu coração que eu sempre orei, Senhor, não importa o tempo que eu for sair daqui, da Tanzânia, mas quando eu sair, pelo menos um que ficar, eu sei que vai valer por muitos. E o Senhor proporcionou o Wilson para que hoje estivesse lá trabalhando e fazendo esse trabalho juntamente conosco. E aí a nossa família, a Sara, que é a nossa primogênita, nascida lá na Tanzânia, o David nasceu aqui no Brasil e a próxima vai ser lá na Itália. Se for por continente, eu pretendo parar, porque tem mais continentes, né? Então, é melhor parar por aí. Glória a Deus. Esse é um pouco do projeto que o Senhor tem nos dado lá na Tanzânia. Não é nosso, é do Senhor. Não é para nós, não é por nós, mas é pelo Senhor. Nunca foi e nunca será. Esqueci de falar, a gente tem algumas camisetas que ficou ainda da outra vez que nós estivemos aqui. Vamos estar vendendo no final do culto, eu creio que lá na parte de baixo, né? E aí você fica à vontade também para poder adquirir. Está na promoção da Black Friday. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 7. E eu quero perguntar essa noite para vocês, o que significa missões? O que é missões? O que é fazer missões? Qual é o chamado da igreja, o chamado missional da igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque nós como seres humanos, nós costumamos colocar missões muitas vezes relacionadas apenas ao evangelismo e apenas ao evangelista ou ao pastor. Mas eu quero trazer essa noite aqui e dizer que nós todos fomos chamados para fazer missões. Isso não é um cargo do supervisor ou do diretor. Não é como uma empresa. É um conjunto de todos. Porque Mateus 28, quando Jesus dá ali a grande comissão, ele não fala que é para os mestres ou para os apóstolos ou para o evangelista. Ele fala apenas, ide por todo o mundo. E aqui, Isaías 52, nós vamos ver parte desse ide e o que acontece quando nós obedecemos. No verso 7 diz assim, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui nós vemos falando sobre os pés daqueles que anunciam a paz, amém? Nós temos pés de que anunciam a paz, amém? Que anunciam as boas novas. E quando eu falo de formoso, eu estou falando de algo perfeito, algo puro, belo, algo que é digno de confiança da parte do Senhor para conosco. Nós às vezes não temos noção de quem nós somos em Deus. Nós somos agentes do Senhor aqui nessa terra. E muitas vezes a gente fica num âmbito
que é superficial e esquece que mesmo estando aqui na terra, a nossa vida, ela é celestial. Ela não é no padrão do mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E muitas vezes você pega a igreja há 30, 40, 50 anos atrás, e existia um temor, existia uma obediência maior a respeito dessa pregação, a respeito dessas boas novas. E hoje eu faço uma pergunta para nós. Eu tenho recebido as boas novas do Senhor? Eu posso ser um canal, eu posso deixar os meus pés serem usados para refletir, para pregar, para anunciar as boas novas de salvação? Será que eu tenho entendido o meu papel como cristão? Que não é apenas vir aos cultos aos domingos, às sextas, ou os trabalhos que tem na igreja, e mudar como se fosse uma espécie de chavinha, e aqui eu sou cristão, lá fora eu sou apenas um cidadão. Aqui eu sou o cidadão do céu, lá fora eu sou o cidadão da terra. E isso vai muito de acordo com as suas atitudes. E aí eu trago para você, falando a respeito de missões, como eu disse no início, o que é missões? O que significa ser um missionário? Você ter uma missão dentro do reino de Deus específica, e qual que é essa principal missão? Pregar as boas novas do Evangelho. E aí você pega, eu não sei se é a frase dele, dizem que é, mas ninguém tem certeza, São Francisco de Assis, que diz: prega o Evangelho, se possível, use palavras. E eu posso dizer para você que realmente nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas ações, com as nossas vidas, mas isso é uma expressão, é uma fala que para os dias de hoje acaba trazendo nós para uma zona de conforto. Porque você pega e fala assim: não, eu não preciso falar nada. Eu preciso apenas ser. Só que tem uma diferença, porque quando você você fala. Então, por que você fala? Porque aqui fala sobre anunciar coisas boas, fazer ouvir a salvação. Você não faz alguém ouvir com as suas ações, ou faz? Não, ninguém vai ouvir as suas ações. As pessoas vão ver as suas ações, mas ela não consegue ouvir. Então a gente percebe que é uma mensagem de anúncio, de fala, de proclamação. Marcos 1, vamos para Marcos 1. Marcos capítulo 1. No versículo 14 e 15. Marcos 1, no versículo 14 e 15. Diz assim: ora, depois que João foi encarcerado, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você percebe que no começo do ministério aqui de Jesus, ele vem anunciando o quê? As boas novas. E ele vem para um povo. Ele está ali falando para os galileus. Então você percebe que Jesus, ele está falando dele mesmo. Eu vim para cumprir, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele estava ali representando o reino. Então você percebe que o próprio Jesus inicia o ministério dele, anunciando o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. E nós somos discípulos de quem? Nós somos discípulos de quem? Jesus.
Se nós continuarmos um pouco o texto, eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Aí Jesus ele pega e começa aqui a chamar alguns discípulos. Você percebe que, por exemplo, no versículo 19, que ele fala assim: ele indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. Ou seja, eles estavam trabalhando. Eles estavam no seu dia a dia. Eles estavam fazendo ali a sua vida corriqueira, o seu ganha-pão. E aí o que acontece? E imediatamente ele os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. Eles não tiveram nem tempo para perguntar de onde que havia o recurso deles. Eu volto um pouquinho ali, no versículo 17, que fala assim: Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E aí a resposta, o que mais me chama a atenção aqui, queridos, porque infelizmente nós, como seres humanos, somos imediatistas para muitas coisas. Nós respondemos de imediato certas situações da nossa vida que vai nos trazer algum certo de prazer ou algum certo benefício. Mas ali diz que é assim, ó, e imediatamente eles abandonaram as suas redes e os seguiram. Ah, Felipe, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o que a palavra está querendo dizer. Você está querendo dizer que eu tenho que abandonar tudo? Queridos, eu estou querendo dizer que você precisa ler a Bíblia e que você precisa deixar queimar uma chama que tem dentro de todos nós. E se ela está se apagando dentro de você, o Espírito Santo vai começar a fumegar dentro de você, para que essa chama volte a queimar, volte a arder, para que você possa sentir novamente o desejo de alcançar pessoas. Porque se você não tem o desejo de alcançar pessoas, de pregar o Evangelho para pessoas, isso significa que você está deixando de fazer o principal do Evangelho. Só que existe uma questão que se chama amor. E a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E muitos de nós, muitas vezes, não estamos nem nos amando. E muitas vezes você tem passado por tantas coisas na sua vida, que nesse momento que eu estou falando, você pode dizer assim, mas eu? É você. É você que o Senhor chama hoje, essa noite. É você que o Senhor quer levantar. Porque o Senhor, Ele não se limita no seu intelecto. O Senhor, Ele vai além daquilo que você pensa a respeito de você mesmo. E aí você pega aqui a resposta imediata dos discípulos. Eles deixam tudo e seguem Jesus. Aí você fala, mas era Jesus. Queridos, Jesus tinha acabado de chegar. Imagina chegar aqui, agora eu chegar aqui e falar, deixa aí suas coisas e vem me seguir. Você vê o impacto que tinha Jesus. Eu imagino que era algo sobrenatural. Porque as pessoas deixavam tudo para ir atrás de Jesus. Mas eu posso dizer que esse Jesus está aqui essa noite. Ele não mudou e nem vai mudar. E é o mesmo que está nos chamando. Só que o Evangelho, ele prega para nós, muitas vezes, um sofrimento que nós, como igreja, não queremos ter. Porque a Bíblia é clara e específica, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
A Bíblia fala que o mundo vai nos odiar. E qual o motivo de você buscar aceitação até hoje? Queridos, eu estou falando de evangelho, tá? Que às vezes a pessoa tem uma personalidade forte, aí ela fala, tá vendo? Eu estou falando quando você prega a palavra. Eu estou falando de você ser perseguido no seu trabalho porque você é um cristão. Você ser perseguido, caçoado na sua faculdade porque você é um cristão. E isso não é motivo para você se entristecer. Mas assim como os discípulos de Jesus, é um motivo de alegria, de falar, eu estou vivo. E eu estou feliz pelo que eu estou passando, porque a Bíblia diz que os meus pés são formosos por onde eu passar. Você imagina, hoje nós estamos temendo tantas coisas, mas eu oro para que a igreja do Senhor tenha a mesma coragem de Paulo e Silas, que mesmo o governo levando eles para a prisão, eles adoravam ao Senhor e eles não se importavam com nada, porque eles não estavam na esfera terrena. Eles já estavam há anos-luz daquilo que estava acontecendo com eles momentâneo. E a maior preocupação que nós temos hoje é, meu Deus, e se vai haver uma perseguição? E se, queridos, se houver o que houver, que tiver que haver, nossa esperança sempre estará no Senhor. E se por acaso nós fomos perseguidos, nós poderemos dizer, eu sou perseguido porque eu amo Jesus acima de todas as coisas. Você percebe, você pega a história de Esther. Eles veio ali, Amã, e faz um plano para destruir o povo de Israel. Aí Esther tem lá o tio dela, o Mardoqueu, temente a Deus, homem correto, que não se dobrou perante o sistema, que não se dobrou perante as circunstâncias da época. E o que ele fez? Quando passava lá, o tal do Amã, Mardoqueu, ele era o cara. Porque ele ficava lá em pé e falava, eu não me prostro, porque eu só me prostro e me prostrarei diante do meu Senhor. Isso chama convicção. Isso chama certeza de fé. Isso chama acreditar naquilo que eu prego. Isso se chama acreditar que Deus existe. Porque muitas vezes nós cristãos estamos ateus dentro da igreja. Nós não cremos mais muitas vezes que Deus pode fazer, que Deus é suficiente. Porque muitas coisas fogem do nosso controle, mas nada foge do controle do Senhor. Nada, mesmo que pareça que está tudo fora do controle, o Senhor mantém o controle de tudo. A crucificação parecia tudo estar fora do controle. Poxa, prenderam Jesus, foi traído, o outro negou, agora estão espancando ele, meu Deus. Tudo fazia parte de um propósito. Jesus precisava do Judas, Jesus precisava do Pedro, Jesus precisava das chibatadas, Jesus precisava da cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Para que hoje essa igreja estivesse adorando o único que é digno de ser adorado. Você entende? Só que para isso, muitas vezes para nós é um caminho que não existe, porque como nós vamos sofrer tudo isso? Aí você pega, Esther vai e faz o quê? Vamos jejuar. Vamos convocar todo mundo para jejuar. Em prol do quê? Em prol da libertação do povo. E é isso que a igreja do Senhor vai se levantar nos dias de hoje. Vai jejuar, vai orar, vai ministrar, vai profetizar, para que haja a libertação do povo de Deus. Para que haja salvação, para que haja anúncio das boas novas. E ali ela vai e paga o preço, correndo risco de morte.
Jesus pagou o preço, morreu na cruz, ressuscitou. Você pega a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos passaram pela mesma escola e foram aprovados. E por que a gente está procurando uma escola que não precise passar por provas? Para que você seja aprovado. Nós queremos fazer o sistema, só seja presente e você passa de ano. Não é assim hoje em dia? Seja presente, venha para a igreja e você passa de ano. O evangelho está além disso, queridos. Não é só ser presente aqui na igreja, mas é estar presente no reino de Deus, envolvido com toda a atmosfera que existe dentro da proclamação do evangelho da paz. Romanos 10, verso 16 e 17. Eu gostaria de falar muito aqui do projeto, de tudo que Deus tem feito lá. E às vezes as pessoas até perguntam, poxa, podia falar mais do que está acontecendo lá, queridos, mas eu acho que o mais importante aqui nessa noite é a palavra de Deus. Eu deixei aí o cartão, eu vou dar o cartão, vocês podem conhecer mais do projeto lá do Lighthouse no Instagram. Mas, querido, eu não posso deixar de falar da palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que traz a mudança de vida para nós. Eu podia contar uma série de testemunhos aqui para vocês, mas o que vai trazer vida é essa palavra. Eu posso até edificar vocês com testemunho, mas a vida está aqui, e eu não posso deixar de falar. Romanos 10, versículo 16 e 17. Mas nem todos obedecerão ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, de Deus. Vem pelo ouvir. Você percebe que há aqui comunicação, mas nem todos vão receber, e isso não é um problema seu. O que nós devemos fazer é anunciar as boas novas. Você não está montando uma pirâmide atrás de resultado. Você tem que ir atrás dos perdidos, buscando plantar semente no coração das pessoas. Eu lembro muitos anos atrás, eu trabalhava com evangelismo, tinha reunião nas casas, nos lares, eu ia lá, ministrava para alguns meninos, eles não queriam nada com nada. Ia de semana a semana, ministrava, passou-se o ano, fui para missões, retornei para cá, uns tempos atrás, uns anos atrás, andando na rua, encontrei 3. Um era roqueiro, estava na assembleia. O outro estava também numa igreja pentecostal. E o outro foi para o Brasil para Cristo. Os 3 eu tive a oportunidade de encontrar, e os 3 agradeceram, falaram: Felipe, obrigado pelas palavras que foram semeadas na nossa vida. Pode ser que eu nem tivesse encontrado eles, mas sabe quem marcou a vida deles? Foi o Senhor. E sabe onde ficou registrado toda a sementinha que eu lancei? No céu. Nosso salário não é aqui, queridos. O problema de hoje é que nós, infelizmente, buscamos as coisas aqui nessa terra, mas o nosso galardão está no céu. E aqui um pouco antes ele fala assim no 14: como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue, se não há quem anuncie, se não há quem fale? Essa é a mensagem do Senhor para nós. Como eles vão ouvir, como eles vão saber, como eles vão estar ativos no entendimento que eu preciso ser um referencial, eu preciso ser um agente do Senhor. Queridos, há várias formas de pregar o Evangelho.
A única coisa que você não deve fazer é não fazer. É não ser. Eu sempre uso um testemunho da minha mãe e eu falo, eu tenho o prazer de dizer, eu já vi minha mãe entrando em centro de prostituição, ela abraçando prostituta por prostituta. E uma delas, quando minha mãe abraçou ela falou assim: moça, que abraço é esse? Eu nunca fui abraçada desse jeito. Um abraço. A oportunidade que minha mãe teve para falar de Jesus para aquela mulher. Se minha mãe sabe se ela foi salva ou não, o céu sabe. Mas a semente foi plantada. Um abraço. O Isaia, infelizmente, ele estava com problema de cigarro. Mesmo na escola. Já na escola. E eu falei com o Wilson, eu falei assim, vamos fazer um propósito em prova do Isaia. Vamos fazer um jejum essa semana. E na semana do jejum, o Isaia pegou e falou assim, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha tribo, eu não estou aguentando mais aqui. E aí eu recebi essa notícia, fiquei um pouco abalado, mas eu falei assim, Senhor, nós estamos fazendo um propósito em prol da vida do Isaia. E eu creio que o Senhor pode encontrar o coração dele agora nesse momento. E eu creio que o Senhor pode mudar o coração dele. Passaram-se 2 dias. Ele não queria nem mais ir para as aulas. Passaram-se 2 dias. O Senhor transformou o coração dele. E ele voltou atrás, ele falou assim, não, eu quero pedir perdão, me desculpem, eu quero continuar a escola. Pediu perdão para todos os alunos que estavam na sala e pediu ajuda. Falaram, me ajuda, porque eu quero continuar. E muitas vezes não consigo, por causa do vício. Mas não é isso, falar, não, esse cara não dá. Não, queridos, nós precisamos clamar. Porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Você pode ficar 3 horas, 5 horas ali, falando, orientando, uma série de coisas. Pode ser o melhor psicanalista. Mas se o Espírito Santo não fizer o trabalho de conversão no coração do homem, de nada resolve. Então tem coisas que nós precisamos pagar o preço. E é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Estamos dispostos a pagar o preço? Estamos dispostos a levantar um jejum em prol de alguém que está passando por uma situação, em prol de alguém que precisa conhecer Jesus? Esse é o papel nosso, da igreja do Senhor. É essa disposição que se encontrou no coração de Esther. É essa disposição que se encontrou no coração de Jesus, o nosso maior exemplo. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Você está entendendo? É a vontade do Senhor que tem que ser estabelecida 100% nas nossas vidas. Queridos, motivos nós temos demais para desistir, para entristecer, para fazer e acontecer, que a gente não quer mais caminhar, que a gente se entristece. Mas, Pai, que seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Eu não estou falando que nós temos que ser super-heróis e falar assim, não, eu não tenho problemas, eu vou até o fim. Nós não temos noção, nós não conseguimos ter a capacidade de entender o que Jesus passou por nós. Sabe por quê? Porque nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós lemos como uma história. E é a mesma coisa que eu passar esse vídeo aqui para vocês. Vocês viram, vai passar 2, 3 dias, aquilo já não é uma coisa que vai te marcar. Mas se você for lá e ver com seus olhos, com certeza, pode ser que você nem volte. Você fala assim, não, eu preciso ajudar esse povo. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele foi de encontro a cada um de nós, para falar, tudo isso foi por você,
foi por mim. Sabe, às vezes eu fico pensando que se nós pegássemos hoje a vida de Paulo, ou o próprio Jesus, eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu acho que nós íamos crucificar Jesus de novo. Eu acho que às vezes a gente ia levar Paulo diante do Império Romano de novo. Eu acho que às vezes a gente ia querer assim, falar, sabe, pro irmão do lado, falar, cara, o Paulo aí deve estar cheio de pecado, porque o irmão só vive lascado. Não é verdade, queridos? Porque eles sofriam pela causa do Evangelho. Mas eles sabiam que aquele sofrimento era leve e momentânea tribulação, e que nada daquilo poderia afastá-los do amor que está em Cristo Jesus. Precisamos desse Evangelho, do Evangelho da paz, o Evangelho que não seja apenas uma alegoria, que seja apenas de palavras bonitas. Sabe, já passamos por tantas situações, por tantos conflitos lá na África, por tantas coisas, é outra cultura, é outra língua, outra comida, é outro tudo. E quando eu vejo assim algumas situações, eu falo, isso é muito pouco porque Jesus passou. E aquilo me enche e faz eu continuar. Gostaria que nós ficássemos de pé. Aqui está a bandeira da Tanzânia, para você que não conhece. A Tanzânia, ela tem mais de 120 tribos. Cada tribo com a sua língua, com o seu dialeto. Há tribos ainda na Tanzânia que não foram alcançadas por Jesus. Pessoas que você não consegue nem imaginar o estilo de vida dessas pessoas. Não tem nada a ver com o nosso. Pessoas, mulheres, que passam por situações que nós nem imaginamos. A maioria das mulheres, das senhoras, hoje em dia na Tanzânia, elas são castradas. Elas são circuncidadas. E elas são apenas um objeto de procriação e de prazer. Para o homem, né? Ela que constrói a casa, ela que vai buscar água. E essas mesmas mulheres, elas vão para a igreja e elas se derramam na presença do Senhor. Porque elas sabem que essa leve e momentânea tribulação nessa terra não vai separá-las do amor que está em Cristo Jesus. Infelizmente a gente está num conforto. E quando nós encontramos situações difíceis nas nossas vidas, eu falo agora nós aqui, essa igreja, você, uma das primeiras coisas, pastor, é parar de vir para a igreja. Aquelas mulheres, a primeira coisa que elas fazem é não desistir da igreja. Que elas sabem que ali é o lugar onde elas vão encontrar o refúgio, o socorro, o consolo do Senhor, a palavra. E aí eu pergunto, será que o Senhor tem que tirar todos os nossos recursos para que a gente chegue ao ponto de falar, o meu recurso realmente é só o Senhor? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, mas elas são assim porque elas são pobres, porque elas não têm nada. Então o Senhor tem que nos dar pobreza para que a gente chegue a esse ponto de entender que nossa dependência é só nele. E eu quero que, senti no meu coração de você estender as suas mãos aqui para essa bandeira e você lembrar dessas mulheres, você lembrar dos Hadza, dessa tribo, dessas crianças que estão sendo alcoolizadas,
dos Maasai, das mulheres Maasai. Os meninos fazem um processo de ritual também da circuncisão. A circuncisão é válida para o menino, mas há muitos ainda que fazem rituais de feitiçaria. Eles fazem a iniciação sexual, e essa iniciação sexual é feita com os familiares. É com a tia, é com a mãe, é com a avó, é uma bagunça. Estão na escuridão, mas eu creio e quero continuar crendo que a luz do Senhor vai alcançar esse povo. E você faz parte disso, para que o Evangelho continue sendo propagado, para que você lembre da sua situação, mas fala assim: Senhor, a minha situação está aqui, mas eu entrego nas tuas mãos, agora eu oro por aquele povo lá, e vamos fazer isso nesse momento. Eu quero convidar alguém aqui que tem um desejo missionário para fazer essa oração. Quero convidar, eu não sei quem pode ser, alguém pode se candidatar, vem aqui na frente, ore, e nós vamos levantar um clamor junto aqui. Não precisa empurrar não, pode ver. Um só por vez, pode vir. Eu vou escolher. Cris, é uma oração. Não precisa ter vergonha não. Você vai falar com o Pai. Você vai estender as suas mãos aqui, representando essa igreja, e vai abençoar essa nação da Tanzânia. Vai orar por essas mulheres. O irmão tá vindo? Amém. Altíssimo Deus e poderoso Pai, bendito e poderoso. Alcança, Senhor, essas vidas que estão precisando da sua presença. Nessa casa, Senhor, somos todos os servos do Senhor, mas há muitos, Senhor, que não têm esse privilégio, Senhor. Nós somos pessoas privilegiadas por abençoar, Senhor, essa casa com as orações e os pedidos para que o Senhor tome as providências, Senhor. Intercede por nós, Senhor, e por eles. Louvado seja seu santo nome, Deus. Intercede, Senhor. Bendito e poderoso. Louvado seja seu santo nome, Senhor. Querido Deus, não sabemos, Senhor, o que uma mão ou várias mãos pode fazer, mas sabemos, Senhor, que a sua mão pode fazer tudo, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o grande Senhor, o Criador, o Altíssimo, o poderoso Pai. Bendito, Senhor. Contempla, Senhor, essas vidas com sua presença. Esses são os meus pedidos, os pedidos de todos aqui, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, venha proteger e interceder por todos. Em nome de Jesus eu peço, Senhor. Louvado seja seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, pastor, a oportunidade. Que você continue orando por nós, crendo nas promessas do Senhor até que Ele venha. Amém? Deus abençoe, pastor. Pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou